Oi, gente querida e amiga. Essa é, essa é a vida. Canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, Faustino Teixeira. Gente, como a gente quis se encontrar pessoalmente. Como a gente quis se encontrar pessoalmente. Então, estou falando daqui da biblioteca do Faustino em Juiz de Fora. Hoje é sábado, é agora, ao vivo, ao vivo. É qualquer hora, qualquer dia, quando você assistir. Mas agora é sábado, dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. São 10 horas e 16 minutos aqui em Juiz de Fora. Hoje à noite, às 7h30 da noite, vamos lançar nosso livro Lula e Espiritualidade no Sindicato dos Bancários aqui em Juiz de Fora. Vim aqui para isso, mas... Uma mala de 50 quilos? É uma mala de 50 quilos cheia de livro. Na verdade, eu hoje estou convencido de que isso foi uma grande desculpa, na verdade, para conhecer o Faustino. Né? Unicamente para conhecer o Faustino. Aqui, o Fernando Antônio de Rezende já entra lá de Brasília, ele está sempre com a gente. Boa tarde. Não, bom dia, Fernando ainda. Saudações brasilienses aos nossos queridos Maurovski e Faustinovic. Gostei. Então, essa transmissão acontece ao vivo pelo canal Paz e Bem, neste sábado. No domingo, se você está na Pós TV 247, a transmissão começa nesse domingo, também de manhã, a partir das 8 horas da manhã. Qual a ideia hoje? Bom, primeiro, você está vendo a foto, que é a capinha desse encontro, né? Nosso abraço de ontem. Da rodoviária. Não é? Esse encontro foi muito desejado, né? A gente está há meses juntos, desde... já fez um ano, né, Faustino, que a gente está junto? Já fez um ano que a gente está junto. Estou só ajustando aqui tudo, tá, gente? Espero que a transmissão esteja boa. Deixa eu ver aqui pelo nosso canal. Para ver se o som está bem. Eu não sei. Fernando, quem estiver vendo aí, ó, já entrou também o Benedito Barros de Lima, o Benedito Ider. Eu espero que o som esteja bom. Se o som não estiver bom, deixa eu ver aqui. Quem estiver vendo aí, ó, já entrou também. Pronto, já estou vendo aqui que está bom o som, está ótimo, perfeito. Então, resolvido, estamos com uma boa conexão, bom som, um bom lugar. Né? Como a gente quis esse encontro, né? A gente tentou se encontrar uma vez, quando o Faustino estava indo para a Europa, e acabou não dando certo, lá no Porto de Santos, mas era para encontrar aqui mesmo. Né? Foi ótimo. Então, estou aqui desde ontem, sexta-feira à noite, recebido com enorme alegria, né, afeto pela família do Faustino, a família dos Teixeira. Ontem recebido pela Teita, né, sua mulher, né, pelo um dos 4 filhos do Faustino, está aqui, o Tiago, a Bruna, a mulher dele, a Melzinha, netinha, né? Quantos netos você tem, Faustino? 5. 5 netos, que alegria, né? Está sempre aqui, né? Quem acompanha o Faustino no Facebook vê a quantidade, eu fico sabendo, sem saber quantos filhos, quantos netos, é tanta criança, tanto filho, uma alegria, né? Muito bom. 3 netos no ano só, né? Pois é. 2019 foi o ano dos nascimentos. Quem está aqui com a gente nessa sala é um dos 13 Teixeiras, é isso? 13 irmãos dos Teixeiras, que é o João, que está fazendo uma espécie de making-off. João, vem aqui na frente para aparecer, dar um oi para o nosso... O João, até onde você me diz, é meio tímido, né? Discreto. Vem cá. Está aqui o João, vem cá, João, aparece aqui. Olha o João aí. O João filmando. Essa é a metalinguagem, filmando a filmagem. Legal, João, que bom que você está aqui, viu? Mestre de capoeira. Mestre de capoeira. Mestre de capoeira. Então, realmente... Mestre polêmico. Uma grande alegria. Eu vou fazer o acompanhamento por aqui, para não ter que ficar me aproximando ali da tela. Tá ótimo. Esse aqui é um cenário conhecido de quem acompanha o curso de espiritualidade do Faustino Teixeira no Paz e Bem. É a biblioteca dele, está com um ângulo mais aberto, eu abri bastante o ângulo da câmera, então dá para ver mais. Olha aqui em cima. Olha aqui, gente, tá vendo? 1, 2, 3 Budas aqui em cima. Eu acho que deve ter uns 30 imagens de Buda aqui nessa casa. Vamos ver, eu vou fazer uma temeridade, que é tirar aqui. Ó, não sei se dá para ver, é que o sol está muito forte, mas tem um Buda deitado ali, ó, na janela, na beira da janela. Ali em cima, ó, tá vendo? Mais outro Buda. Faustino, tem uns 20, lá embaixo na sala tem um Buda enorme, enorme, deve ser pesadíssimo aqui lá, deve ter sido um exército para transportar o Buda. Por que tanto Buda? Eu acho que dos meus cursos de mística, né, que eu dou já há algum tempo na universidade,
um dos cursos foi Mística Zen Budista. Eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que aconteceram na minha vida, foi estudar o Zen Budismo. Sim. Porque me deu uma percepção de olhar a vida muito espetacular. Quando eu falei com você no programa, né? Uhum. Que eu me irritei um pouco com o excesso de cruzes do desfile da Mangueira, e que os muçulmanos não gostam muito de cruz também, né? Eles gostam do mistério da unidade. O budismo também não gosta de objetivações, né? Se encontrares Buda, mate-o. Uhum. Então, e sobretudo a experiência da cotidianidade, da imediatidade, Uhum. da tempiternidade. Então, o budismo me ajudou a conquistar o instante, ser tomado pelo instante. Uhum. Então, eu acho que essa presença de Budas aqui em casa, ela me dá uma serenidade, uma paz. Sim. Não é que eu tenho devoção à imagem, não tem, né? Uhum. Mas eu acho que esse clima de serenidade faz muito bem. Sim. Você vai... Agora eu estou fazendo ali no segundo andar, onde você está hospedado. Segunda-feira eles vão furar um buraco na parede, vou fazer um nicho. Uhum. E vou fazer um santuáriozinho ali no meu corredor com o meu quarto. Uhum. Muito bonito. Legal. Né? Onde eu vou botar um crucifixo, que eu não vou mais para a Europa, desistir por causa do coronavírus. Vamos falar disso. E eu resolvi fazer um nicho, onde eu passo, para ter a cada segundo, a cada momento, um ponto de meditação. Não, e essa casa, vem cá, chega aqui mais pra frente. Vamos chegar mais pertinho aqui. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Ele é muito mais bonito pessoalmente do que no vídeo. Fiquei admirado. Nossa, Faustino, como você é bonito. E essa é uma maravilha. Ó, pronto, estou ajeitando aqui. Acho que vocês vão ver a gente melhor aqui agora. Não, falei, nossa, Faustino, quando ele foi me buscar na rodoviária. Somos do mesmo tamanho, né? Temos a mesma altura, aproximado. E aí eu falei, nossa, você é muito mais bonito pessoalmente do que no vídeo. Foi muito bom, muito bom, muito... acho que é uma coisa também dessa mística, dessa jornada mística sua, né? A beleza, né? É pensar a beleza, né? A beleza que surge a partir de uma conexão do ser animado, inanimado, qualquer ser, né? Com esse fluxo do cosmos. É o que eu falava quando... Falei até no último programa com você, né? Do meu filho, Daniel, que está fazendo doutorado em antropologia, e que ele falava de que a autora que ele está estudando não prefere ficar fixada nos seres animados. E eu estou cada vez mais fascinado por todos os seres, né? Animados e inanimados. Eu acho que isso também é um toque que veio do budismo, né? Sim. E do Chardin, né? A gente tem feito uma série sobre o teatro de Chardin também. Embora o Chardin seja muito cristocêntrico, né? Eu acho que ele tem essa... Embora seja o Cristo cósmico, né? Mas o budismo, ele rompe com as narrativas, com as representações, e te coloca diante do nada. Quer dizer, você reconquista a natureza, reconquista as relações a partir da experiência do nada. Eu acho que esse é o grande toque. Eu não sou budista, eu sou cristão. Eu acho que o meu orientador, João Batista Libani, ele morria de medo de eu virar muçulmano, né? Porque eu estudava muito Islã naquela época. E continuo estudando muito Islã. A mística islâmica é apaixonante, né? Mas ele ficava com medo. Com medo. Os católicos têm um pouco de medo quando você começa a mexer com... De perder uma ovelha do rebanho. E não, o budismo só iluminou meu olhar. E aqui eu tive a alegria de hospedar mais de uma vez a Monja Coen aqui em casa. É uma amiga querida e na página da Monja Coen tem muitos textos meus que eu mando para ela quando eu escrevo sobre budismo. Até estava se falando. Eu conheci ela recentemente. Foi muito bom, ficamos de nos encontrar lá, gostei demais. Jornalista. Jornalista. Então a Monja Coen também criou um laço bonito entre nós dois, né? No ano passado eu fui fazer um retiro, um sexim em Ouro Preto também, conheci o mestre Tokuda.
Mas gostei um pouco menos do Seixinho. Eu não sou muito das instituições e das coisas rituais. Eu sou, assim, um místico meio solitário. Eu gosto de ter umas referências comunitárias, mas eu gosto de ter o meu jeito Da jornada monástica. na minha jornada pessoal, né? É. Eu não sou muito de seguir regras muito. E o Que bom. budismo, Zen budismo também tem regras muito rígidas, né? Ficar olhando para a parede 45 minutos, 5 vezes ao dia, aquilo me criou uma certa, sei lá, vontade de sair, romper. E a gente está aqui mergulhado. Gente, essa casa do Faustino, essa referência que o Faustino faz, é de fato, essa casa, ela é um centro de peregrinações. Né? Eu me sinto vindo peregrinar aqui na casa do Faustino. Né? Ele falou da Monja Coin, Leonardo Boff. Olha, Os sinos ali todos, né? Mas aí tem um monte de sininho ali atrás. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Pera lá. Essa coisa, ó, tudo isso não deve ser feito numa transmissão, tá? Numa transmissão. Tá vendo ali, ó? No alto ali tem um monte de sininho. A gente estava ali tocando os sinos antes de vir aqui. Tem uma rede, então ali se estende. Tem uma fontezinha ali atrás da porta. Tem mais Buda ali. Isso aqui é uma maravilha. Essa casa é um verdadeiro centro de peregrinação, que começa pelo núcleo familiar, né? Seus filhos todos já saíram de casa, mas voltam aqui, pelo que eu entendi, muito sempre, né? Agora com os netos, netas. E eu falo que meus filhos são muito mamão. Eles se ligam todo dia, praticamente. Né? Que bom. Eu acho que é uma experiência de família muito amorosa, né? Já passamos momentos muito difíceis, mas todos superados com amor. E aqui é um lugar de amor. É impressionante, porque o lugar tem energia, né? O lugar tem energia daqueles que habitam o lugar. Né? E a energia aqui, me senti muito, muito bem, muito acolhido. Como eu falei, aqui é uma casa que é um centro de peregrinação, uma casa grande, uma casa acolhedora, simples, mas grande, e livros para tudo quanto é lado, Budas para tudo quanto é lado, imagens. Faustino coleciona miniaturas, então em todo cantinho da casa tem miniaturas também, assim, bonequinhos, anjos, santos. Tem a minha Nossa Senhora da Abadia, por causa do Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas entrou na minha vida e todos os santos do Grande Sertão estão junto comigo, né? O Grande Sertão aí, né? Sim, maravilha. E tem uma pessoa que é muito importante na minha trajetória, que é a Teita, né? Sim, a Teita, eu acho que é a razão de ser da minha tranquilidade e serenidade interior. Um encontro de um teólogo com uma médica. Vamos falar disso. Vamos falar dessa ideia hoje, dessa conversa, é traçar um pouco do itinerário pessoal e místico, itinerário espiritual do Faustino Teixeira, que é nosso professor de espiritualidade. Afinal, o curso de espiritualidade do Faustino pauta, assim como a gente tem o curso de história e histórias com Pedro Lima Vasconcelos. Que eu não conheço ainda, né? Não conhece, você não conhece. Jovem, bem mais jovem que eu, né? O Pedro acho que está com 54. Uma casa bonita também. Eu falava para o Mauro ontem que eu fico impressionado com o escritório do Pedro, cheio. Os livros não são bagunçados como os meus, assim, não. Tudo organizadíssimo. Mas o Mauro estava falando que a mulher do Pedro é muito organizada, então tudo a casa é muito bacana, né? A Tassiana, e agora ele vai se encontrar com o Pedro também em São Paulo. Vai ser um privilégio. Vocês imaginam, gente, num fim de semana, então hoje é sábado, eu estou aqui em Juiz de Fora com o Faustino, e domingo eu volto amanhã para São Paulo e estarei com o Pedro. O Pedro está indo para São Paulo e esta semana sai o livro dele, do curso de Canudos. Olha que capa linda. E aí, então, imagina que privilégio encontrar o Faustino sexta, sábado e domingo, e aí domingo à noite encontrar o Pedro. E a gente deve ir, estava marcando hoje, vai ter um lançamento quarta-feira desse livro do curso de Canudos, e a gente deve ir ao encontro do presidente Lula, que está chegando também, acho que amanhã. A gente pode até bolar um dia um encontro sobre o Islã com o Pedro. Pois é, o Pedro também é especialista em Islã. Então vamos falar disso, vamos começar de trás para frente. Porque você estava indo receber uma homenagem em Múrcia, na Espanha, por conta exatamente dos seus estudos vinculados ao Islã. Conta um pouco essa história. E por que não vai ter mais a viagem, né? A minha paixão acadêmica, quer dizer, minha origem acadêmica começou muito com a teologia católica e era professor de teologia na PUC, na Universidade de Santa Úrsula das Ursulinas, que até tanto a PUC como as Ursulinas, os jesuítas, né,
que me ajudaram um pouco na bolsa de doutorado, quando eu fui fazer em Roma, em 82. Então, o que você perguntou da trajetória acadêmica? Estava perguntando o que você ia fazer na Espanha. Da Espanha. Então, eu trabalhava eclesiologia, depois da eclesiologia, eu dava vários cursos na PUC do Rio, na área de teologia, e um dos últimos cursos, antes de eu vir para Juiz de Fora, que foi em 92, foi Teologia das Religiões. E quando a PUC abriu o espaço para alunos não católicos, e começou a aparecer os protestantes como alunos. E alguns hoje são famosos, como Cláudio Ribeiro. Sim. Cláudio Ribeiro também escreveu no livro. Também é coautor do livro do Lula. Foi meu aluno na PUC, na época que a PUC abriu para os protestantes. Então, aí eu fui ampliando o meu olhar. Fui para a Teologia das Religiões, fiz concurso em Juiz de Fora em 89, mas continuei vinculado à PUC, porque o mineiro é muito... Isso é bonito, é o barulho do trem. Aqui a gente ouve trem de longe, eu sou apaixonado por trem. E eu fiz concurso em 89 para Juiz de Fora, ficava indo e voltando, Rio, Juiz de Fora, minhas crianças no Rio com a Teíta. Foi difícil aquela época de muita loucura, dava aula à noite aqui, Ciência da Religião, mas fiquei com vínculo de 24 horas aqui, 24 horas lá, até tomar coragem de pedir dedicação exclusiva aqui na Federal e largar a PUC, que aconteceu em 92. Então, quando eu vim para Juiz de Fora, eu comecei a trabalhar a Teologia das Religiões, depois montamos eu era o coordenador da pós-graduação, eu fui 10 anos coordenador. Comigo nasceu a especialização em Ciência da Religião, o mestrado em Ciência da Religião, o doutorado em Ciência da Religião. Eu orientei... Na Federal, não na PUC. Na Federal, isso é muito interessante. Né? E eu orientei o primeiro doutor da Federal de Juiz de Fora, foi da Ciência da Religião. Até me encontrei com ele agora, há pouco tempo, ele lembrava, eu fui o primeiro doutor da Federal de Juiz de Fora. Então, aqui em Juiz de Fora, nós montamos a pós-graduação, eu, o Pedro Ribeiro de Oliveira, que vai estar com o Mauro amanhã cedo, que é outro querido companheiro, que agora mora em Juiz de Fora, e o Luiz Bernardo Leite Araújo, que é professor de filosofia na UERJ, que ficou um tempo aqui conosco, e foi uma perda muito grande, porque eles acabaram decidindo voltar para o Rio de Janeiro. Aliás, o carioca tem dificuldade de sair do Rio, como o paulista tem dificuldade de sair de São Paulo. Né? E aí, aqui em Juiz de Fora, eu, trabalhando Teologia das Religiões de Diálogo, aí eu me aventurei a propor uma cadeira de mística, que é a minha paixão maior, sempre foi a mística, né? Que não é muito valorizada nos cursos de teologia. A teologia não gosta muito de mística, em geral, né? Uma mística, ela ameaça a teologia, ameaça a instituição. Né? Aí eu criei uma cadeira de mística, foi aprovada na especialização, no mestrado. Sim. Mais uma vez, né? Muito interessante isso. É uma cadeira de mística, ele não está falando da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, ele está falando da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, numa universidade pública, né? É fantástico essa história. Na PUC, em geral, não há muito espaço para isso. Há um curso de espiritualidade, normalmente são 2 créditos só, e muito fechado, em geral, na teologia. Eu queria fazer uma coisa arreganhada, como eu gosto de dizer. Né? E criei a cadeira, foi aprovada, mas com o tempo eu fui ampliando. Aí criei a Mística Comparada 1, Mística Comparada 2 e Mística Comparada 3. Então, são 3 cadeiras. E cada uma dedicada a um campo. Né? Mística Comparada 1 é o cristianismo, que eu dei vários cursos. Eu pegava a mística mais geral, que é do meu livro, né? Malhas da Mística Cristã, que foi fruto desse meu curso. Às vezes eu pegava um autor só, como Thomas Merton, pegava um autor só, como Marguerite Porret, eu dei um curso de 6 meses sobre ela, as beguinas. As místicas mulheres, dei agora um curso de 6 meses, cristãs, né? Mas aí eu abri o curso também de mística islâmica, e aproveitando a
chance que nós tivemos de fora Sim. de ter professores visitantes. Aqui, visitantes, nós tivemos aqui no programa Otávio Velho, Leonardo Boff, Pierre Sanchi, tudo foram. Eu, coordenador, eu consegui trazer esse povo todo para ser visitante. Regina Novaes, muita gente boa. Como dá para ver, esse Faustino Teixeira é um perigoso agitador, né? E um dos que eu trouxe, e foi uma coisa assim magnífica na minha vida, foi um pesquisador da Espanha, mora em Múrcia, belíssimo, é um homem lindo. E um homem espiritual, porque ele é sufi. Ele tem uma comunidade sufi que ele participa, que é internacional. Então, você conversar com ele é muito perigoso, porque ele mexe com as entranhas mais profundas da sua alma. E ele é um estudioso de Ibn Arabi. E na época que ele teve visitante aqui, ele era casado com a Pilar Garrido, que é uma outra estudiosa de árabe, e ela veio dar curso de árabe aqui. Então, eu larguei tudo que eu fazia, eu fui estudar árabe com ela, fazia o curso com o Pablo, larguei também, porque eu sou um professor que adoro fazer curso. Carlos Brandão, quando veio também aqui, eu larguei tudo para fazer o curso do Carlos Brandão. Aprender sempre, né? Sim. E com o Pablo foi um aprendizado assim, uma sintonia fina. E ele é uma daquelas pessoas que te olham assim e captam o seu mundo interior. Ele está em outro âmbito de luz. Esse eu quero muito trazer para o Paz e Bem. A gente conversou ontem exatamente de fazer um encontro no Paz e Bem com o Pablo lá de Múrcia. Ele fala português bem? Você falou, fala né? muito bem. Então vai dar para todo mundo E é muito entender. bonito, e é muito nobre. Ele é aqueles espanhóis nobres, né? Legal. E Múrcia é a cidade onde nasceu o Ibn Arabi. Então vamos fazer, tá? Espera aí, vai ter um programa no Paz e Bem com o Pablo, Faustino, e eu só ali, só montando a ligação para você. E ele veio, o Juiz de Fora, criou muitos laços aqui com os alunos e traz essa... Ele é aquele professor que não se enquadra muito nas academias, embora ele está na academia lá na Espanha, professor catedrático. Mas quando ele fazia conferência aqui em Juiz de Fora, ele falava assim, eu vou falar de metafísica, mas não vou falar de metafísica como vocês entendem metafísica. Eu vou falar do mundo interior. Então, E a gente consegue acessar os cursos do Pablo, que foram filmados aqui em Juiz de Fora, e estão no YouTube. Você coloca Pablo Benedito no YouTube e vai aparecer uns... Pablo Benedito. Arias. Pablo Benedito Arias. Pode botar no YouTube que vocês vão ver os cursos dele. São cursos assim, e eu sempre puxava para ele falar, colocar no quadro os nomes árabes, que ele fala árabe correntemente, né? E domina o Ibn Arabi como ninguém. Então, ele fez livros preciosos sobre Ibn Arabi, traduções magníficas, e ele, então, fez nascer no programa um núcleo de estudantes de mística islâmica, e eu pude orientar umas 5, 6 teses de Islã aqui, legal, de doutorado de Rumi, doutorado de Ibn Arabi. Então, o Pablo deixou rastros e a amizade ficou muito grande. Sempre que eu viajava, a gente se fala, e se fala muito pelo Skype. E ele veio outras vezes a Juiz de Fora, porque tem uma comunidade sufi aqui no Brasil, que ele participa, e é uma comunidade muito bacana. Assim. E uma professora nossa do programa, Vitória Pérez, que morreu acidentada de automóvel, ela é uma das poucas mulheres do programa, foi orientanda do Carlos Brandão, Unicamp. Depois veio e fez concurso aqui, e eu e ela trabalhávamos com o Islã aqui em Juiz de Fora. Ela mais a questão social e das mulheres, e eu mais a mística, mas não demos muito bem até que ela se despediu de nós no acidente. Resolveu fazer outra viagem. E ela era da mesma fraternidade sufi do Pablo. Então tinha esse laço dela com ele. Só um parênteses, se você... Opa, peraí, caiu o celular. Se você for na nossa playlist Faustino Teixeira, nós temos aulas do Faustino tanto sobre Ibn Arabi como sobre Rumi. Né? Estão 2 mestres sufis que a gente tem aulas
Então, se você quiser conhecer um pouco mais do sufismo de Ibn Arabi, que é o tema, era o tema da tua jornada, inclusive, para a Espanha. Nós vamos falar. Gente, eu comecei fazendo a pergunta, por que você não está indo na Espanha? O Faustino é um grande conversador, né? A gente vai longe, delícia, delícia. Então, tanto Ibn Arabi como Rumi, a gente tem no curso de espiritualidade do Faustino Teixeira. E aí você montou a cadeira. Aí eu montei as cadeiras e a cadeira Islã pegou mais porque o Pablo estava aí. Tá. Então, o Pablo ele criou um clima, uma atmosfera de interesse pelo Islã, aqui de fora, muito forte. Tanto é que surgiram muitas teses, dissertações, e pessoas que viraram quase que gurus. Eu tenho ex-alunos, um deles é o Mário Werneck, está sempre acompanhando quase bem. Hoje é professor na PUC de Belo Horizonte, e dá aula para crianças também. Começou. Fez doutorado sobre Rumi. Eu lembro que nós temos um curso do Rumi, Masnavi ali, aquele grandão, aquele livro enorme, sim, de 2.000 páginas. Nós temos um semestre de curso só sobre o Masnavi do Rumi. Era esse livro imenso aí. Ó. Esse aqui, ó. Nossas transmissões são sempre assim, tá? Não tem nada de formalidade. Esse aqui, ó. Olha o tamanho do bicho. Aí a gente lia 200 páginas por semana. 200 páginas por semana. No curso. E aí, 2 dos alunos do curso, que eram só os 2 alunos, né? Um fez tese de doutorado sobre Rumi e outro fez tese de doutorado sobre Ibn Arabi. É outra, que é mulher, né? Ele está todo marcado, todo, né? É um livro dificílimo. Ó, gente, ó, um livro cheio de letra, tá? Tem cheio de letra dentro. Como diz alguém. E aí criou uma atmosfera aqui de fora para estudos de Islã e criou um laço muito grande meu com o Pablo. Aí o Pablo me passou muitas indicações de leitura de Ibn Arabi, como esses 2 monstruosos livros, né? William Shittick é um dos maiores especialistas de Ibn Arabi do mundo, né? Esses caras aqui são fantásticos. E eu fui me apaixonando pela mística sufi por causa da abertura interreligiosa dela. Você vê que essa minha alegria com o pluralismo na teologia das religiões já vem de muito tempo na mística, né? Os místicos já se tocaram por pluralismo de princípio muito antes que os teólogos. Né? E nisso se desfaz uma das grandes mentiras do Ocidente, né? Que atribui ao Islã a ideia da intolerância. É um traço de identidade entre o Islã e o fundamentalismo, o Islã e a intolerância, é o contrário, né? A melhor história do Islã é essa história. Ou entender jihad como guerra santa. Assim. A melhor definição de jihad é grande esforço. Grande esforço de quê? De despojamento, de abertura ao real. O Ibn Arabi gosta muito de falar do real, né? Que a gente fala muito real aqui na psicanálise com Lacan, né? E eu também comecei a usar muito o termo real para falar Deus, em vez de falar Deus, falar real. E aí nasceu com essa minha amizade com o Pablo. Eu fui na Espanha tem um tempo, conheci a casa do Pablo, fui em Múrcia, conheci os filhos do Pablo, já conhecia no Brasil, né? Já conhecia os filhos do Pablo com a Pilar, que era minha professora de árabe, e ela brincava comigo e falava: nossa, o Faustino é um aluno que parece uma criança, de tanta alegria com árabe, né? Eu adorava, assim como o Paulo Freire, né? Você começa a escrever no quadro as palavrinhas árabes. Eu nunca me tornei um estudioso sério de árabe, mas eu tive os primeiros aprendizados para pegar alguma coisinha, né? Que me fosse para ter um contato com a letra. E, ao mesmo tempo, era muito amigo do Marco Lucchesi, que é apaixonado pelo Islã. Eu lembro que, quando houve os atentados em 2011, o Marco Lucchesi falou comigo: Dudu, vamos fazer um livro defendendo o Islã. Aí nós fizemos um livro que deve estar por aí na minha biblioteca. Ali, esse livro aqui. Né? Pega lá. Fizemos esse livro, Caminhos do Islã. Caminhos do Islã, que foi um livro no Brasil organizado pelo Marco Lucchesi, que eu ajudei também,
de defesa do Islã na época das Torres Gêmeas. Das Torres Gêmeas. E aí você tem grandes estudiosos que escreveram, eu também escrevi um texto, o Marco Lucchesi e outros, né? E 2002, está aqui. 2002. Uma coisa é falar do Islã agora, né? Outra coisa é falar do Islã logo depois das Torres Gêmeas, né? E eu me lembro que o rabino, que é tão saudado lá de São Paulo, como é que chama? Rabino do diálogo interreligioso, que morreu. O Henri Sobel. Henri Sobel. Eu lembro que eu tinha ficado tão triste com o Henri Sobel que, quando aconteceu os atentados, ele fez uma fala lá na sinagoga, atacando o Islã forte, sabe? E aquilo me provocou Até escrevendo algum texto meu, eu referia... Você vê como é que estava o clima anti-islâmico, né? A gente sendo atacado no Brasil, também nos outros países. Saiu aquele livro do Samuel Huntington, O Choque das Civilizações, atacando o Islã também, né? Bom, mas criou-se um clima de estudos, e aí eu conheci o Marco Lucchesi, e, simultaneamente, já começavam os seminários de mística que eu organizei aqui em Juiz de Fora. Foram 12 seminários, junto com o Pondé, com a Maria Clara, depois e outros que foram entrando, que reuniu o Brasil, assim, vários estudiosos de mística, e a gente entrou com a contribuição também com a mística islâmica. Sim. Mas aí o meu contato com o Pablo se permaneceu, e quando eu fui em Múrcia, visitar Múrcia, o Pablo falou assim: nós queremos te dar um prêmio. Você já teve em Múrcia, então? Tive. Na casa do Pablo. E fiz as peregrinações de Ibn Arabi lá. E o Pablo falou: a gente quer dar um prêmio para você, quando você vier aqui na Europa, o prêmio é seu. Que maravilha. E aí, você estava indo para esse prêmio? Surgiu a chance. E o tema era um tema lindo, a santidade. O tema dos congressos de Múrcia é a santidade. Está acontecendo já o congresso? Não. Vai começar final quando? do mês. Final do mês. 26, 27. Assim. E você estava embarcando lá para receber esse prêmio? Estava dia 12 embarcando, mas... Semana que vem. Comecei a ficar... Aí apareceu um coronavírus no meio do caminho. O coronavírus, e todo mundo me atemorizando. Começar pelos meus irmãos aqui, o João, um deles. Você é louco de viajar, você está com a saúde mais fragilizada, você imuno meio depressivo, né? E aí você cancelou. Arriscado, depois os amigos orientando, a TI também, a mulher começou a ficar preocupada, e meu médico não, vai embora. Meu médico queria que eu fosse. Mas aí expandiu o coronavírus para a Itália, ficou mais perigoso, que a Itália é o centro de circulação, e depois chegou na Espanha e Portugal. Agora, né? Em Portugal. Aí o temor aumentou, e meu médico me ligou ontem, de manhã, e falou: eu estou aqui num congresso em São Paulo, os palestrantes de Madrid não puderam viajar por causa do coronavírus. Aí fechou o tempo. Aí eu tomei a decisão rápida, com tudo já feito, todos os hotéis, o avião, tudo arrumado. O roteiro maravilhoso. Eu ia em Ávila, porque eu sou apaixonada por Santa Teresa, tudo arrumado. E tive que fazer esse cancelamento. Eu cheguei ontem aqui. Para o bem do Paz e Bem, que eu vou ficar... eu cheguei ontem aqui sobre o impacto dessa decisão. O Faustino tinha acabado de tomar a decisão do cancelamento da viagem. E nós vamos voltar nesse assunto mais tarde, né? Vamos voltar para o passado agora, mas achei ele super... não se preocupem, não. Achei ele super bem, super aliviado, inclusive, com essa decisão. Aliviado, porque o meu medo era de não poder voltar, eu ter que ficar em quarentena, isso me atrapalhar tudo. Né? Semana que vem ia ser a última aula do curso do Faustino, mais uma... a gente está fazendo um tríduo, nem era para ser inicialmente, era para ser uma aula, virou 2, agora vai virar 3, sobre o Teilhard de Chardin. Termina na semana que vem, e aí a gente ia fazer uma pausa no curso, que ele ia para a Espanha. Ganhamos o Faustino aqui fazendo o curso. Né? E ainda vamos ganhar o Pablo. Né? Vamos ganhar o Pablo Beneites, vamos trazer ele aqui. Hora dessas, vamos combinar. Não, eu tenho muitos amigos queridos que eu quero que o Mauro
conversa, entre eles o Eduardo Losso, da UFRJ, o seu amigo. Ele está tendo uma presença assim, fantástica no Facebook. Eu acho que é uma das... O Eduardo Losso, né? Eduardo Losso tem uma presença, é um místico agnóstico, ele é ateu, agnóstico, mas tem um carinho com a mística, com a Eu acho, reflexão. só tive uma ideia agora, que era assim, a gente, vamos fazer, nós temos que fazer Teresa d'Ávila, né? Temos ainda São João da Cruz, mas encerrado talvez um ciclo do Faustino Teixeira Espiritualidade, do curso, que a gente podia fazer, abrir Faustino e seus amigos, né? Exatamente, Faustino Teixeira Conversa. Isso. Eu participo, faço a ligação, fico quietinho. Não, mas quietinho não, falando também, você tem que falar. E aí a gente monta, né? Então, Faustino com o Pablo, Faustino com Carlos Brandão. Ele falando Carlos Brandão, Marco Lucchesi, os seus doutorandos e doutorandas, acho que super vale a pena. Marcos Reis, fantástico, Marcos Reis. Vamos fazer um programa de tipo uma Maria Clara Binger, né? Faustino, sua biblioteca e seus amigos e amigas. Acho que vai ser bem legal, tá bom? Vamos combinar depois. Então, vamos voltar. Então, Faustino não vai, fica por conta. O Pablo, aliás, não sabe. Ainda bem que ele não vê a internet. Eu não dei o aviso ainda. Eu não sei como eu vou dar o aviso ao Pablo, que eu não estarei lá para receber o prêmio, né? Porque... Mas ele vai entender. Vai entender. Ele não sabe de tudo ainda, né? Ele não sabe de tudo. Eu sugeri até, falei, fala com o Pablo, você faz daqui. Como nós estamos fazendo aqui, baixa o programa lá, entra no congresso, recebe a homenagem à distância e a gente vai trazer o Pablo para cá também. Faustino, enfim, que longuíssima trajetória na teologia e na mística que você tem. Ontem à noite conversamos, né? Você, Teita e eu, e ela falando disso, né? Dessas loucuras que vocês fizeram, né? 18 anos, vocês se conheceram, você tinha 18 anos de idade, vocês se conheceram, e como vocês se lançaram na vida, né? Ela terminando medicina, você recém-concluída teologia. Filosofia e ciência da religião. Filosofia e ciência da religião. E aí tu toma uma decisão de ir para a Europa. Conta um pouco desse início ali, dessas aventuras tão longínquas, né? Tão distantes desse enraizamento em Juiz de Fora. Né? Quando eu terminei Aqui na prática eu fiz filosofia e ciência da religião ao mesmo tempo, porque eu tinha sorte em Juiz de Fora que a ciência da religião funcionava à noite. Não era um curso regular como os outros, mas dava um atestado de conclusão das disciplinas, né? E é um curso que foi fundado por um grande pensador, que é o Jaime Snoek. Na Federal? Na Federal. Na Federal. Jaime Snoek é um holandês muito ligado à teologia da libertação. Ele escrevia já sobre Igreja de Terceiro Mundo lá no passado, antes de Gutierrez, né? Sempre teve muita ligação. E, aliás, eu fiz um curso com ele aqui na Federal, na época, da Ciência da Religião, sobre Teologia da Libertação, quando saiu o livro, porque o livro do Gustavo Gutierrez saiu em 1975, na Voz. Isso. E eu estava fazendo filosofia e estava fazendo Ciência da Religião, e o padre Jaime resolveu dar um curso sobre o livro de Teologia da Libertação. Você foi um dos primeiros aqui no Brasil, então, que pegou na mão o Teologia da Libertação do Gutierrez. Foi um curso... E junto comigo... Nossa, que revolução no meio da ditadura, 75, nossa. Não, eu lembro que em 75 eu cantava geral. Eu sempre gostei muito de cantar, né? Pegava o violão, nós tínhamos um grupo musical aqui em Juiz de Fora, chamado APA, e a gente cantava Geraldo Vandré, na época que ninguém conhecia muito Geraldo Vandré, era proibido, né? Mas ele cantava na praça cívica da universidade, com o risco de ser preso, e cantava os Vandrés à vida, né? Então... Mas você tinha perguntado... Aí, essa nossa conversa é muito divertida, muito legal. E aí você vai... Onde é que você conhece Teita? Eu conheci Teita porque a gente tinha um grupo de juventude, né? Curso de juventude cristã dos jesuítas, né? Que reunia jovens do Brasil todo. E os jesuítas coordenavam. E veio um jovem jesuíta, veio de Roma, doutorado em Roma, chamado João Batista Libânio, que depois se tornou um dos maiores teólogos da libertação. Um dos maiores teólogos do mundo, né? Do século XX. Né? Ele veio de Roma, novinho, com um dentinho para fora. Ele tinha um dentinho para fora, depois ele arrumou. Aquele menininho baixinho e extremamente inteligente. Ele era o
o repetidor do Pio brasileiro, na época do Concílio Vaticano II. Então, ele organizava todos os grandes textos de teologia do mundo inteiro, da teologia mais aberta, e ajudava os alunos do Pio brasileiro a absorver o Vaticano II. Então, ele veio para o Brasil com o clima do Vaticano II e pegou os jovens e assessorou a CJC, junto com outros jesuítas. E a Teita fazia parte desse fazia grupo. parte em Volta Redonda e eu em Juiz de Fora, e tinha uns em Belo Horizonte. E aí teve o quê? Um encontro em algum lugar? Vários encontros. E aí você conheceu o Teita. Mas aí conhecemos o CJC, mas depois o grupo do CJC mais rebelde rompeu com o CJC e criamos a Tropa Maldita com o Libânio. Então o Libânio saiu e nós formamos um grupo universitário com gente de todo lado, mas, sobretudo, Belo Horizonte, Rio, Juiz de Fora, Volta Redonda, Sete Lagoas, e fazíamos 4 encontros por ano, aqui no Seminário da Floresta, em Juiz de Fora, sobretudo aqui. Mas também em outros lugares, como a Casa dos Salesianos, perto de Ouro Preto, e eram encontros de 4 dias. E nesses encontros a gente estudava tudo, desde sociologia, a gente tinha sociólogos no grupo, historiadores, artistas, físicos, engenheiros, médicos. Era um grupo de universitários muito, muito interessante, né? E a gente virava as noites cantando Geraldo Vandré, Chico Buarque, Gilberto Gil, né? E o Libânio era o nosso guia espiritual. As celebrações do Libânio eram lindas, fantásticas. E nem todo mundo ali era ligado à religião, assim, era um universitário. E na época da ditadura, a gente fez muitos encontros com ameaça de invasão, porque não podia reunir na época, 74, 75. E aí, vou contar para vocês aqui. A Teita me disse ontem assim, que ela olhava aquele Faustino Teixeira, moleque, né, menino? Mas fazendo palestra, e que ela olhava e falava, como é que ela diz? Muito areia para o meu caminhãozinho, muita areia, muita areia. Aí um dia Faustino manda um bilhete para Teita. Como é que era o bilhete? Você mora de chuteira no meu coração. A hora que ela leu, você mora de chuteira no meu coração, falou, pronto, é gente, é gente. E aí tudo começou, e vocês se apaixonaram, então, há quantos anos? Aí nós começamos a namorar, e eu também era resistente um pouco, né? Mas nunca tive uma vocação para, por exemplo, para ser seminarista. Não fazia teologia, mas sem... Se você era resistente, você pensava, talvez, num caminho... Não, nunca pensei. Tá. Embora fazia parte desse universo. Do universo dominicano. Tá. O dominicano tinha um grupo que se reunia 3, 4 vezes por ano, o Chico Alencar fazia parte, outras pessoas, e que nos reuníamos em Perdizes, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte. E na época depois saiu o Frei Beto da prisão, junto com o Ivo e o Fernando, e eles montaram um grupo de... Eles chamavam vocacionados, mas não falavam para a gente que era vocacionado. Então, além da tropa, eu tinha esse grupo dos dominicanos. Por isso que eu sou muito ligado aos dominicanos. Meu pai também já era, porque os dominicanos tinham uma casa aqui em Juiz de Fora, que era a Casa Apostólica, que é grande. E aí, nesse contexto, vocês começam a namorar? Casam logo? Não, a gente começa a namorar, e ela estava estudando medicina em Volta Redonda, eu aqui em Juiz de Fora, a gente se viajava como você faz. Amor de viagem, né? Amor de viagem. Na Salvador, né? E depois nós fomos numa missa do Frei Carlos Mesters, lá em Angra dos Reis. Sim. E ele celebra assim para o mar. A porta da igreja dá para o mar. Nossa. Carlos Mesters é coautor também de Lula Espiritualidade. Aliás, eu convenci o Carlos Mesters a escrever, ele na hora topou. Né? Foi por grande amigo. Faustino que trouxe o Mestre. Grande amigo. Um dos grandes biblistas. E durante a celebração da missa do Mestre lá em Angra dos Reis, porque a Teita tinha uma casa de praia ali, uma cidadezinha ali perto de Angra, e o Carlos Mestres começava o CEBI. O CEBI atuava ali na região a casa dos pais da Teita era no Frade. E Frade é na região de Angra dos Reis.
E o CEBI tinha sede em Angra dos Reis, com o Carlos CEBI Mestres. é o Centro de Estudos Bíblicos, que fez história. Existe até hoje, né? Fez história no país como um centro de estudos bíblicos a partir da perspectiva popular. Do Carlos Mestres, né? Aquela coisa de Carlos Mestres. Aí, na celebração, deu uma luz, assim. Aí saímos de carro, o pai dela e a mãe. Aí nós falamos, a gente quer se casar em fevereiro. Era um mês antes. Uau. Aí nos casamos no Seminário da Floresta. Nunca tinha tido um casamento lá. Na capela, que é linda e uma acústica maravilhosa. Aí eu era professor de fenômeno, ensino religioso aqui em Juiz de Fora, na escola dos verbitas. E o reitor era muito amigo, Benito Falqueto. E ele liberou a gente da sala de aula e a gente formou um grupo de alunos de análise de conjuntura política, de estudos teológicos. Eu fui diretor de teatro, dirigi Morte e Vida Severina. Sério? Morte e Vida Severina, com os meus alunos. E não, eu me casei em 78, eu estava em plena atividade no segundo grau, né? Dessas cadeiras. E meus alunos, então, formaram o coral, a música. Como eu tenho irmãos músicos, fizemos uma cerimônia linda de casamento no Seminário da Floresta. Que legal. Voltados para o público, né? Naquele tempo não se casava assim, com roupa simples, né? E eu cantei no meu casamento. E os meus alunos também me presentearam os arranjos muito bonitos, né? Isso foi em 78, né? Estou vendo aqui, olhando aqui, muita gente participando da conversa aqui ao vivo. Quero agradecer a todo mundo. Muita gente inebriada com as suas histórias, Faustino. O perfil Confessor, que beleza de bate-papo. O canal só pesca os melhores. O Faustino é um sábio. O Valeu Mauro, Américo Fortal, Jorge Veríssimo, a Marlene, o Emerson Bardelotti, também coautor do livro. O reverendo Eduardo Henrique, nosso pároco, também coautor do livro. André Machado. Vocês dois são geniais, conversa cheia de espiritualidade. Danilo Damascena, Valéria Torres, Maria Inês Dias. Acho que a Maria Inês Dias é daqui de Juiz de Fora. Maria Inês Dias é do meu grupo de oração. Então pronto, vamos estar juntos hoje à noite, Maria Inês. Vamos estar juntos mais tarde aqui no lançamento do livro de Juiz de Fora. E aí vocês se casam? 78 e vamos para o Rio. Tá. Então ela e sai de Juiz de Fora, nosso projeto era ir para as bases, trabalhar com a Igreja Popular. Aí nasceu a ideia de Goiás, famosa Goiás. Foi dos centros pioneiros das comunidades de base no Brasil por causa do Dom Tomás Balduino, cidade de Goiás Velho. Então, quer dizer, vocês saem, ela sai de Volta Redonda, vocês de fora vão para o Rio, mas com o sonho de ir e se integrar às comunidades eclesiais de base lá em Goiás. Em Séries. Onde tinha um hospital comunitário. Então, nós fomos lá. Na época, o antigo Frei Eliseu Lopes, famosíssimo, escreveu naquela famosa revista Civilização Brasileira, revista Paz e Terra, lembra dessas revistas? Eram revistas assim de ponta, né? E o Eliseu, um grande intelectual brasileiro. E ele era dominicano, depois largou, casou-se com a Vera e foram morar em Goiás, nas periferias de Goiás. Era a época forte do início das comunidades de base. Aí nós queríamos nos integrar nesse trabalho, mas fomos conversar com o Eliseu e com o Dom Tomás e eles falaram para a gente assim, não, seu negócio não é trabalhar como agente pastoral, nós estamos precisando de teólogos. Que maravilha. Você tem que estudar. Aí fui fazer teologia, mas eu tinha um projeto de fazer sociologia da religião, mas nesse ínterim o orientador morreu atropelado, que era o Douglas Teixeira Monteiro, da USP. Aí veio, então, a teologia. Eu tinha feito ciência da religião. Não podia, naquele tempo, era uma coisa estranhíssima. Você fazer teologia, você tinha que ter autorização do bispo. Coisa doida, mesmo leigo. E o bispo aqui da cidade era muito conservador, embora muito amigo do meu pai. Mas como eu fazia ciência da religião e o líder da ciência da religião era o Jaime Snook, o bispo não gostava muito disso, porque era uma concorrência com o seminário, né? O bispo não quis me dar a carta. Não acredito. Não quis dar. E eu cheguei para todo afável no Palácio Episcopal para cumprimentar o bispo, fui com a mão assim,
E ele não levantou a mão e eu fui voltando com a mão assim. Nossa. E ele nem olhou para a minha cara. É. E lá pelas tantas ele falou assim, que você peça a carta aos seus pastores. Nossa, Desse jeito. que grosseria. Aí eu agradeci, saí sem rebater. E tentei conversar com os jesuítas, que eram os que coordenavam a teologia na PUC do Rio. E eles, então, aceitaram fazer uma exceção. Em vez de ter carta do bispo, você podia ter carta da pastoral do Juiz de Fora, os setores. Aqui atuava em Juiz de Fora o Domingos Maia Leite, que vai ser um dos famosíssimos dominicanos da época da repressão, né? E eu trabalhava junto com o Domingos Maia Leite num jornal Evangelizar aqui da cidade. Sim. Trabalhava como jornalista lá. Legal. Assim, atuando, né? Aí eu consegui cartas de padres, amigos, que diziam que eu estava na igreja. Aliás, o bispo falou para mim assim, você não pertence oficialmente à igreja de Juiz de Fora. Falou desse jeito. E eu estava atuando. Vamos combinar uma coisa, né? Que esse bispo, com todo o seu reacionarismo e grosseria, é um profeta também, né? E o Faustino não está mesmo na igreja institucional de Juiz de Fora, por sinal, não está em nenhuma igreja institucional. O cara acertou. Né? Querendo te massacrar, acertou. 2 bispos que acertaram na sua vida, ele e Dom Tomás Balduino, que falou, meu filho, vai estudar, que a gente precisa de você estudando. Né? Aí eu fui para a PUC e fui acolhido pelo Álvaro Barreiro, que era um jesuíta, professor de eclesiologia de igreja, e que tinha feito um livro sobre comunidades de base, famoso pela Loyola, um livro dos clássicos das SEBs. E ele foi muito afetivo para me acolher, muito afetivo. Aí eu tive que fazer a adaptação do curso de Ciência da Religião para Teologia, né? Nivelamento. Eu, então, fazia o mestrado junto com o nivelamento. A sorte que, naquele tempo, o mestrado era 3 anos. E o meu tema era comunidades de base. E eu fui aluno, peguei a PUC no mais alto... No auge. No auge. Os jesuítas estavam no Rio. Fui aluno do Libânio, fui aluno do Clodovis Boff, fui aluno do Moser, que morreu de acidente também. Fui aluno do Pedro Ribeiro de Oliveira, fui aluno do Francisco Cartacho Rolim, depois fui aluno do Leandro Conder. Ai, fantástico. Tudo na PUC, né? Então, peguei uma época boa. Fui colega do Inácio Neutz, meu colega de mestrado. Inácio Neutz é o coração do IHU, Instituto Humanitas Unicinos, né? Enfim, é fundamental no Brasil. Aí eu fiz nivelamento. O Libânio conseguiu que eu desse aula para sobreviver, então a gente vivia, eu e Teita, ela no internato do 6º ano de medicina, e eu dando aula, 27 aulas por semana, de 7 cadeiras diferentes, e fazendo mestrado ao mesmo tempo. Uau, uau. E fiz, o mestrado naquele tempo era 3 anos, então deu para fazer. E o meu primeiro filho veio só 3 anos depois, então. E a gente morava no Cochichó, era um kitnetzinho ali na Humaitá. Depois mudamos mais 5 vezes no Rio, moramos em vários lugares, Copacabana, Bairro Peixoto, depois Jacarepaguá, e terminamos na Tijuca, né? Já com a família maior. E aí você termina seu mestrado, que ano? 82. E vai parar na Itália, em Roma? Na Itália. Que história é essa? O Libânio queria que eu fosse para a Alemanha, como ele tem formação alemã. Eu fiz a prova aqui no Brasil para a Fundação Konrad Adenauer. A Vanilda Paiva, a famosa Vanilda Paiva, do PCB, você deve ter conhecido ela, né? Uhum. Era assessora, consultora do Konrad Adenauer. E aqui no Brasil eu consegui a bolsa, eu passei. Não passou? Passei aqui. Passou. Mas quando foram avaliar lá na Alemanha, eles não gostaram do tema comunidades de base, porque era meio perigoso, e cortaram a bolsa. Aí eu fiquei no vazio, mas aí o Libânio falou, providencial, vamos... Aí ele botou a boca no mundo, que ele é palestrante, conferencista. Falou, tem um aluno leigo aqui no Brasil. Aí eu consegui uma bolsa de $5.000 das Irmãs Médicas Missionárias, lá na Itália. E foi a primeira bolsa que eu tive. Depois os jesuítas me ajudaram um pouco,
as ursulinas que eu dava aula na Santa Úrsula me ajudaram um pouco, e eu fui para a Itália. Fiquei um mês lá no Colégio Pio Brasileiro, acolhido também pelos jesuítas, né? Sempre os jesuítas perto de mim, né? Dominicanos e jesuítas. E redentoristas, né? E beneditinas, e minha tia era beneditina. A cidade de Juiz de Fora é muito marcada pelas grandes congregações, né? Aí eu fui e fiquei um mês no Pio Brasileiro tentando achar moradia. É impossível achar moradia em Roma. Tudo. Só vende-se, não tem a fita-se. A fita-se aluga-se, só vende, não tinha. Aí eu... mas essa grana toda que ele faz referência era quase nada, porque é um casal Durango, né? Não tinha nada, né? $1.000 por mês. Precisava arrumar $1.000 por mês para sobreviver ali na Itália, né? Naquela época. Não, a gente tinha. Conseguiu, no final. Ficava no $1.000. Tá. E não conseguiu casa em Roma? Não. Mas aí chegou a Teíta e eu não tinha casa ainda. Aí as irmãs dominicanas da Via Cássia nos acolheram como prófugos, refugiados. Moramos com 2 filhos, um de 50 dias e um de 1 ano. Moramos num colégio, num quarto improvisado. Não era quarto, era uma sala de aula, assim, uma coisa assim. E ali ficamos um mês, praticamente de graça. As irmãs francesas dominicanas nos acolheram. As missas eram lindas, lindas. E nesse um mês eu fui procurando apartamento até achar uma casa em Ladispoli, que é uma região de praia do pessoal mais simples. O pessoal mais chique de Roma vai para Ostia, a famosa Ostia que a gente lembra do Santo Agostinho. E eu fui para Ladispoli, eu olhei a região dos etruscos, e morei 18 quilômetros, 27 quilômetros de Roma. Aí eu ia de ônibus ou trem todo dia, né, para aula. Imagina, Faustino, Teíta, naquela hora. Pedro e João. Vão morar na praia. Vão para Roma e moram na praia. Que maravilha. Na praia, 100 metros da praia. 100 metros da praia. Nossa, a nossa cidade tinha 600 mil habitantes no verão e 30 mil no inverno. Era muito, muito difícil. E não tinha internet. A minha tese foi feita na máquina de escrever. Não 1.100 páginas. Nossa Senhora. Aqui, tá aqui, ó. Vamos mostrar. Mostra, pega lá. Gente, maravilha, né, de história. Maravilha de história. Essa é minha tese de doutorado. Aqui, ó, vamos ver, vamos lá. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Essa é a tese. Aqui. Nossa, que peso! E é isso mesmo, não tinha nada, né, naquela época. Aí eu bati a máquina, isso aí. Ó, tudo gente. bati a máquina. Essa é a nota, essas notas. Né? Ó, tá vendo isso aqui, gente? É batido a máquina. Existia no passado, para os mais jovens, um negócio chamado máquina de escrever. Máquina de escrever. E tinha uma fitinha que passava nessa máquina e você ia teclando e subia. Cada letra era uma varetinha com a letrinha que ela ia batendo nessa fitinha e ia imprimindo no papel. Aí, e quando você errava? Nossa Senhora! Tinha um negócio chamado branquinho que você passava em cima e voltava. Meu, loucura. Quando eu defendi a tese, eu tinha que entregar os volumes, são 10 volumes que a Gregoriana exigia, e tinha que numerar isso aqui uma por uma. Põe uma folha, numera a outra. Isso era uma loucura. Foi a Teíta, todo mundo, um circuito de amigos da Gregoriana me ajudando para terminar. Foi a primeira vez que eu tomei um porre na vida, porque quando terminamos, 24 horas sem dormir, montando a tese, entreguei a tese, nós fomos numa pizzaria em Roma, eu tomei Frascati, que aliás soube que o Mauro adora vinho branco também, eu adoro o Frascati. Então vamos... Aí eu olhava a porta assim, falei, não vou conseguir levantar para sair. Eu nunca fui de beber, né? Mas o Frascati eu gostava, mas... Fiquei tonto. Foi um porre, assim, fiquei tonto. E um período também de muita efervescência em Roma, né? Que você viveu na Gregoriana ali, não só na Gregoriana, né? Todo o ambiente ali. Porque era o comunismo. Eu ficava mais fora do que dentro da Gregoriana, porque era a época do Enrico Berlinguer. Do Partido Comunista Italiano. Eurocomunismo. Eu sempre fui muito fã do eurocomunismo, né? E tinha lá a livraria Rinascita, a época do
dos conflitos, do sequestro, aquele famoso sequestro Sim, do Aldo Aldo Moro. Aldo Moro. Uhum. Então, eu peguei as rebarbas, peguei vivo o Enrico Berlinguer. Aliás, eu fui no enterro dele. Você foi no enterro? Do Berlinguer? Foi época quente, né? É. Então, eu tive a sorte de não ficar preso à teologia, eu ficava no mundo... E o Inácio também. O Inácio era outro jesuíta fora do lugar, só que o Inácio era mais chique do que eu, porque estudava no Belarmino, que é a faculdade dos jesuítas, no centro de Roma. Eu falava para o Mauro que eu ficava impressionado com os almoços lá no Belarmino, com garçons, assim, garçonetes, né? E os jesuítas privilegiavam muito a boa alimentação para ter bons doutores e mestres em teologia. Tanto é que o reitor da Unicinos foi meu colega em Roma, me ajudou muito quando eu fui para Roma, o Marcelo Aquino. Sim. Fez tese de doutorado sobre Hegel. Uhum. 10 anos de tese na Gregoriana. E hoje é o reitor. Montaram uma equipe de amigos na Unicinos que favoreceu o Inácio a montar o Instituto Humanitas. Né? Então, eu fui para Roma, depois arrumei essa casa na praia, e desesperado para fazer doutorado. Para mim, a coisa mais difícil do doutorado. Depois eu fui aprender isso com o meu orientador, porque quando eu voltei, eu nunca tive uma crise no doutorado, mas quando eu voltei do doutorado, eu fiquei fora de ar uns 4 meses. Fiquei assim, todo mundo sorrindo no aeroporto, recebendo, e eu, sério, porque eu entrei uma depressão depois do doutorado, um estafa enorme, enorme. Aí o meu orientador, jesuíta, outro, não era o Libani mais, era o Félix Pastor, que ele dava aula na PUC do Rio e na Gregoriana. Então, teve essa ponte. Né? Uhum. E ele falava assim, a gente se prepara para ir e não se prepara para voltar. E ele tinha feito 12 anos de análise. Então, ele ajudou a entender o que eu vivi, que eu não sabia mais dar aula. Tinha que voltar a dar aula na PUC. Aliás, para poder voltar para a PUC, eu tive um problema, porque o Dom Eugênio Salles e o Dom Homer, que era o bispo auxiliar, não queriam me dar a missio canônica para voltar a dar aula na PUC. Eu entrei em desespero. Falei, imagina, eu vivo disso, né? Como é que eu vou ver? Missio canônica quer dizer o seguinte, para dar aula de teologia nas particulares, nas universidades católicas, precisa de uma... Incrível, né? Incrível. Precisava, hoje um pouco menos, mas se bem não, que precisa ainda. Voltou. Né? Tinha uma época que tinha maior liberalidade, no auge de uma igreja mais aberta aqui no Brasil. Precisava formalmente, mas né, todo mundo dava. Agora voltou, né? Voltou com força isso. Precisava de uma autorização expressa do bispo, no caso do Rio de Janeiro, do arcebispo, Dom Eugênio Salles. Para dar aula. E Dom Eugênio Salles, vamos lembrar, está na origem da perseguição ao Leonardo Boff, né? Porque a gente fica falando muito do Leonardo Boff, do processo do Boff no Vaticano, mas o processo no Vaticano só ocorreu porque houve um processo no Rio de Janeiro pela turma de Dom Eugênio Salles contra ele. Então, eu fiquei assim, eu fiz... Mas você conseguiu, afinal, a missio canônica? Eu vou explicar. Eu defendi a tese num momento dificílimo, 85. Foi o ano do sínodo sobre o Vaticano II, a época difícil do Papa João Paulo II, né? 85? João Paulo II. E o Ratzinger era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Foi a época do processo contra o Leonardo Boff. Eu estava lá na porta do Santo Ofício quando o Leonardo Boff entrou, nós lá protestando em favor da teologia da libertação. Foi a época do processo contra o Gustavo Gutierrez, 85 também. Só que o do Gustavo Gutierrez foi mais brando. Sim. O Leonardo foi mais difícil, né? E foi... Então, eu defendi uma tese sobre comunidade... a igreja peruana foi mais assertiva no apoio ao Gutierrez do que aqui. No Brasil, ele foi jogado às feras. Né? Não, mas também teve defesa de 2 cardeais. Não, eu sei, mas eu digo, mas o Rio de Janeiro, né, que era o locus, o lugar canônico do Boff, não teve apoio nenhum. Mas aí eu defendi numa época difícil, de muita crítica à teologia da libertação, foi quando saíram aquelas instruções contra a teologia da libertação, 2, né, do Santo Ofício. Sim. E eu na Gregoriana, que é o coração ali do Vaticano, né, imagina, pertinho do Vaticano.
Mas consegui defender bem, com summa cum laude, foi máximo, né? Uma nota máxima. Mas aí não podia voltar para a aula, né? Porque aí eu tinha que eu tive uma conversa, imaginem, com Dom Homer em Roma para ver se eu podia ou não voltar a dar aula na PUC. Já voltou. E aí eu tive o apoio do meu orientador, mas não bastou o meu orientador. O meu orientador teve que escrever uma carta atestando a minha idoneidade teológica. E a sorte que na Gregoriana, um dos maiores teólogos da Gregoriana, que era muito simpatizante com a teologia da libertação, chamado Juan Alfaro, espanhol. Ele deu um curso para mim na Gregoriana sobre Puebla. Tinha saído do Puebla, né? Então ele era um defensor do John Sobrino, que estava sendo punido também. Conferência de Puebla foi a segunda grande conferência da Igreja Latino-Americana a afirmar a teologia da libertação. Na verdade, a conferência que afirmou isso foi anterior à de Puebla, de Medellín, 68. Em 68. A de Puebla já aconteceu em 79, debaixo do papado de Karol Wojtyla, João Paulo II, com uma pressão enorme para que houvesse recuo em relação à teologia da libertação, mas ela, sem ser tão avançada quanto Medellín, manteve, né, a afirmação da teologia da libertação. Então, a sorte é que então, o meu orientador, Padre Félix Pastor, o Juan Alfaro, da Gregoriana, escreveram uma carta para o Dom Eugênio Salles, atestando minha idoneidade teológica, e eu consegui, então, missa canônica para voltar a ser professor. Aí voltei para a PUC. O que é dramático, né? Porque você era alguém... E essa é uma situação que muita gente vive ainda hoje. Né? Você tem família para sustentar. É o seu fazer, é o seu ofício, e você está na mão de um sujeito, né, que tem lá um título de bispo, no caso do Eugênio Arcebispo, que decide entre a vida e a morte para você. Né? Incrível. E a autocensura, é o que eu sempre falo com meus amigos. Quando você é professor de teologia numa faculdade particular, você é dominado pela autocensura. Isso te impede de ser livre. Você pensa que você é, mas você tem medo de assinar qualquer manifesto. Eu tenho amigos nessa situação hoje, que vivem se autovigiando, né? Muita pessoa fala assim, eu não posso escrever sobre isso, eu penso como você, mas não posso escrever agora, não. Então, eu voltei para a PUC, para Santa Úrsula, agora com status de professor de teologia, porque antes era professor de ensino religioso, para os alunos de graduação, agora, e dando as aulas de eclesiologia, de Tratado da Graça. Aí eu fiquei de 85, quando eu voltei, né? Começo de 86, até 89, quando eu fiz concurso para Juiz de Fora, mas eu permaneci em Juiz de Fora e Rio até 92, quando eu vim, então, definitivamente para Juiz de Fora. Mas a experiência do Rio foi muito boa. Foi muito boa em termos de formação teológica. Eu fui aluno de brilhantes professores, né? Muito brilhantes. E depois, quando eu voltei, fui colega de brilhantes, entre os quais Garcia Rubio, Alfonso Garcia Rubio, que quando eu falei que vinha para Juiz de Fora, no concurso, muitos colegas da PUC falaram assim, você vai cair, porque você está num centro de excelência, que é o Rio, a PUC, você vai para uma cidade mineira, de interior, vai ser uma decadência para você, vai desaparecer. E o Alfonso Garcia Rubio falou, não, vai, seu lugar não é aqui. E está vivo aí, estava certo. E aí eu fui para Juiz de Fora, tomei a decisão um pouco depois, como bom mineiro, não imediatamente, de me fixar em Juiz de Fora. Veio a TITA e eu morava num apartamento na Tijuca de 70 metros quadrados, com 4 filhos. Né? E eles estudavam na escola Santa Teresa, que é uma escola muito legal lá na Tijuca. Mas estava começando a ficar perigoso o Rio, né? E muito caro a escola no Rio também. E Juiz de Fora foi um paraíso, porque tudo aqui é mais barato. E minha família estava aqui, muitos irmãos. E saiu num apartamento de 70 metros, essa casa maravilhosa. Casa imensa, né? Então, aí eu entrei para a ciência da religião. Queria te falar, bom, a gente já está mais de 1 hora aqui, nós começamos, acho que era 10h15, já deu mais de 1 hora. Eu queria falar de 2 assuntos ainda com você, ou 3. O primeiro é uma questão menos, talvez, biográfica do ponto de vista factual, mas biográfica do ponto de vista do seu sentido de vida, do seu espírito,
algo, acho que inclusive que é algo que nos aproximou muito, né? Acho que talvez tenha sido o fio que nos aproximou, que é a questão da mística, né? Como a mística se introduziu na sua vida e virou um fio de amarração da sua trajetória intelectual, da sua trajetória pessoal também, né? Explica para a nossa turma aqui e para mim, o que é mística? Ou quem é mística e quem é místico? Quem é mística? Cada vez eu tomo consciência. Aliás, a presença da mística na minha vida é muito antiga. Uhum. Vem da juventude, né? Vem do clima de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade muito monástica, né? Você tinha aqui as beneditinas, a minha tia era beneditina. Uhum. É um lugar que eu desafogava minhas angústias. Mosteiro, né? O mosteiro de São Bento. Tinha feminino, né? Feminino, sim. Com canto gregoriano. Eu era coroinha. Uhum. Aquelas missas de 3 horas que a gente desmaiava, né? Uhum. Ficava em pé. Tinha que ser coroinha. Tinha as carmelitas descalças, que depois foram expulsas de fora pelo bispo. Dom Roriço. Reacionário. Expulsou, porque elas eram de clausura e foram se abrindo, né? Uhum. E muito abertas para os sinais dos tempos. Sim. E ali eu cantava, tocava violão nas missas das carmelitas, e os dominicanos que moravam perto eram sacerdotes das carmelitas, né? Então, a cidade era subversiva. Era muito monástica. Então, tinha essa coisa. Eu lembro quando eu vi o filme Irmão Sol, Irmão Lua, eu me desfiz inteiramente, assim, choro, emoção. Eu fui chorando do cinema até as Beneditinas, onde minha tia... Pô, minha vida, o que é minha vida? Foi uma coisa assim que me marcou. Irmão Sol, Irmão Lua, para quem não conhece, tem disponível no YouTube, tá? Você consegue assistir. É a história de São Francisco e Santa Clara, né? São Francisco e Clara de Assis. Mexeu muito comigo esse filme. Zeffirelli, Franco Zeffirelli. Franco Zeffirelli. Para mim também. Aí eu cheguei chorando lá na minha tia, e ela era uma carinho assim, na minha vida. Assim. E tinha uma irmã carmelita, irmã Maria Amada, que depois até fizeram um livro sobre ela, chamam O Livro das Delicadezas. Ela era ela se chamava Empregadinha de Nosso Senhor, que ela era porteira, ela não tinha dinheiro, ela não conseguia dote para entrar para o Carmelo, e depois ficou a grande santa do Carmelo. Ela conversava comigo, dando a mão assim, olhando para mim, pedia para eu cantar a música dela, eu cantava. Então, eu tinha esse apoio espiritual. As pessoas não sabem, mas a vida nos mosteiros, nos conventos, era uma vida, durante muitos anos, muito restrita às elites. Você precisava dar um dinheiro, a família precisava dar um dinheiro, um dote para a pessoa entrar. Ela não tinha, então ela não virava carmelita, ficava na portaria. E você fala, né, que ela vinha e conversava. Conversava, dava tudo para as delicadezas de Deus, tudo na mão. Passava a mão no meu rosto, ficava passando assim, tudo. Por isso que eu falo, quando eu falo que Santa Teresa e João da Cruz é um místico das carícias, né? É isso, eu bebi isso desde novo, né? Preto velho consulta sempre. Pois né? é. Pegando também, Então eu fui gestado espiritualmente desde cedo. Nesse universo místico. Depois os dominicanos também, essa paixão pela mística, né? Thomas Merton, meu pai tinha biblioteca, 3 cômodos da casa, era a biblioteca do meu pai. Então, passava isso por osmose, essa vocação. Então, a mística cresceu, foi crescendo. E ela pôde se expandir na Federal. Engraçado, não na PUC, na Federal. Porque não tem, eles não gostam. Teologia e mística tem um circuito. O que é mística? Cada vez mais eu entendo que a mística é a experiência do real. A mística é algo muito mais simples que a gente imagina. A mística é você ter consciência que você está presente no tempo. Estou presente aí. Você é capaz de estar disponível para ouvir o canto e a melodia das coisas. Isso é mística. Não é muita coisa difícil. Abrir os olhos e os ouvidos, né? Abrir os olhos, ouvidos, o coração e se maravilhar. Isso aí. Se maravilhar. Maravilhamento. O Heschel gosta muito de falar isso. Fala, o Heschel fala num dos seus livros, que está tendo até o curso sobre o Heschel, né? Teve, né? Aqui no Paz e Bem. No Paz e Bem.
ele fala: o mundo contemporâneo perdeu a capacidade de maravilhar-se. E o meu grande guru, que eu não está aqui, eu mudei de distante, aqui agora está o Grande Sertão Veredas, né? Eu mudei. Cada hora que eu dou um curso, eu mudo a biblioteca, a mais próxima do Grande Sertão. O Panikkar, que é um guru meu também, espanhol, que morreu em 2010, né? E tem uma grande amiga minha que está fazendo um pós-doutorado sobre Panikkar, lá na Sorbonne, a Rita Grassi, que ela que lançou essa ideia desse livro. Cadê ele? Estava por aqui, cadê aqui? Os Cadernos do Egaú. Ah, sim. Esse aqui. Esse número, né? Diálogo Interconvicções. Nós escrevemos, né? Você também escreveu. Escrevi. É o tema que a Rita Grassi está estudando na Sorbonne. Né? Que é para além do diálogo interreligioso, né? Para além. Mas e o HU, essa revista do HU sai no papel e então, online. Só que é difícil quem tenha no papel. Tem uma entrevista maravilhosa com o Faustino, tem um texto meu. Muito bacana. Muito legal. Muito legal. Então, o Panikkar, que é que me ajudou muito a entender a mística como essa simplicidade, né? Sim. A experiência do real. Ou Thomas Merton, quando estava no eremitério lá em Getsemane, fala: o que é a mística? Eu leio os salmos com barulho dos ventos, né, das águas. E depois o Zen budismo ajudou a me entender mais ainda com Dogen, né? Sim. Quer dizer, cada molécula que existe na Terra, cada poeira, você vê a grandiosidade do mistério. Então, mística está colada na vida, do dia a dia. O verdadeiro agnóstico que está colado no real, na matéria, é mística. Chardin. Essa coisa que a gente vai... Não é um distanciamento do mundo, é uma imersão no mundo. A gente vai derrubando fronteira após fronteira nessa imersão no mundo e vai descobrindo que até aquilo que a gente chama de ser inanimado, que é uma pedra, você olha e tem vida. Tem vida. Uma pedra tem vida. O Dogen fala uma palavra muito bacana que me inspira muito. Ele fala assim: quando o ser humano é incapaz de perceber o movimento das montanhas, ele é incapaz de perceber o movimento de si mesmo. Putz! É isso aí. O movimento da vida, o rio, o Tim Ingold também fala tanto isso, né? O rio tem vida, a montanha tem vida, as árvores têm vida. Ou a Ana Tsing, quando fala assim: quando você entrar no mato, não olha para o alto, olha para baixo. Tem uma vida ali de interrelações, de interconexões fúngicas, de cogumelos entrelaçados. Quer dizer, isso que eu quero ser. Eu quero me sentir entrelaçado. A mística, ela me abre os olhos para perceber que eu estou ligado a tudo. E que eu vou me integrar a isso tudo. A morte, para mim, é isso. Integração. Eu cada vez vejo menos céu, inferno, outro mundo. Não tem. Não tem um outro mundo. Você falou dessa questão da morte. De alguma maneira, me parece que todo místico e mística precisa se aproximar da experiência da morte para que ela entre num novo patamar, né? Para mim foi bem importante. Eu estava deixando o mosteiro de São Bento lá. Na verdade, eu tinha deixado o mosteiro de São Bento de Vinhedo, tinha ido para a abadia Nossa Senhora de Harderhausen, dos cistercienses, lá em Itatinga, perto de Botucatu, e quando saí, descobri que estava com um câncer de próstata. Isso estou falando de 2011. Não, desculpa, 2013. Depois dos 2 anos, mostrei com um câncer muito agressivo na próstata, bem no comecinho. E fui operado, tirei a próstata e pronto. Fiquei bem, faço o controle e tudo, mas fiquei bem. Um pouco prostrado, mas... mas fiquei bem. Mas interessante não é nem o antes nem o depois. É esse período entre o diagnóstico e a cirurgia, que foi um período no qual eu convivi cotidianamente com a possibilidade da morte. É isso aí. Né? Eu tive que encarar, foi esse período, né? Porque antes eu não sabia. Depois da cirurgia, em tese, você está curado. Mas nesse intervalo entre o diagnóstico e a cirurgia, que para mim durou uns 2 meses,
Então, você saber que você está dentro de si com essa doença e que tem possibilidade, a cirurgia e tudo, foi algo que foi uma experiência bem importante para mim. Eu tive um pouco essa sensação meio na base de vai ser o que for, entendeu? Vai ser o que for, acho que eu estou com a vida em ordem, estou pronto. Foi bem, achei bem importante. É bem Marguerite Porete, né? Estamos aos cuidados de Deus. Eu também estou desde 2005. Você falou, né, que você, no nosso último encontro de Chardin, você falou dessa coisa de estar caminhando sempre de mão dada com a irmã Morte. A cada mês você faz exame de sangue, eu abro meu computador, vou ver o resultado para mandar para o médico, eu falo, peço a Deus, rezo antes, rezo. E falo, seja o que Deus quiser, né? Aí tem o resultado, todo mês. Isso desde 2005, né? Sim. Eu lembro que o Hobsbawm perguntaram para ele uma vez, como é que está a sua vida, Hobsbawm? E ele respondeu, muito bem, só uma leve leucemia. Isso me animou, porque no meu caso não é leucemia, é também uma doença de sangue grave, um câncer de sangue. É uma mielofibrose, né? Vai fibrosando a medula e eu consegui a sorte de ter um medicamento suíço que me salva, porque eu tomo ele diariamente, né? E agora o meu médico, como eu vou fazer 66 anos em julho, ele tomou uma decisão assim, que não me assustou, porque eu já estou habituado com essa coisa desde muitos anos, né? Trabalhar a finitude é um tema que eu já trabalho há muito tempo na minha vida pessoal, e na mística me ajuda, né? E ele resolveu dar uma ideia de fazer um transplante de medula, que eu vou fazer em abril, né? Eu ia viajar para a Espanha, voltaria, ficaria 15 dias de quarentena por causa do risco do coronavírus, mas então eu vou Acho que foi prudente, né, cancelar. Achei que foi bom, né? Mas eu encaro isso como a nossa trajetória de vida é marcada pela finitude. Eu acho que trabalhar o tema da finitude é muito importante. E quem me ajudou muito isso foi Rilke, nas elegias de Duino, né? Nós fizemos um programa sobre Fizemos um programa sobre René Maria. E a elegia número 2 de Rilke fala isso, né? Que tudo passa, né? Nada permanece, né? Tudo que existe passa, né? Ou então o Islã também fala isso, né? Tudo que existe na Terra passará, só ficará o rosto de Deus. Então essa consciência, eu acho que eu cresci muito depois disso. Cresci muito. Eu lembro que eu tenho uma professora querida minha, querida, que tem um filho Down muito avançado. E eu falava assim, gente, Deus oferece a algumas pessoas em particular o dom de ser pai e mãe de pessoas excepcionais. Porque o seu olhar sobre o mundo é outro. E quando você tem a finitude por perto e tem amigos, você vê o mundo de outro jeito, vê a alegria, né? Você pode falar com a Ete Ilhas, não? A vida é bela. A vida é bela. A vida é bela. Ou então Teatro Chardin, nada é profano para quem sabe ver. Então você tem uma abertura assim muito ampla. Então eu vejo o mundo, a mística, ela coroa a minha experiência de vida. E é curioso que eu falei, eu quis dar o curso de Grande Sertão Veredas, aqui tudo é Grande Sertão. E foi tão bacana, porque eu estava num momento pessoal de interiorização forte. Falei, eu quero enfrentar o mal, que o Teatro Chardin foi o tema do nosso Teatro Chardin da aula passada, né? As passividades da vida, né? Cada ser humano é feito por atividades e passividades, e você tem as passividades de diminuição. Aí o Grande Sertão me ajudou a entrar nisso a fundo, né? Ou seja, o mal que habita o nosso mundo interior, o ódio, o risco do ódio, o risco do demônio, né? do demo. Então, eu peguei pela goela o demo no Grande Sertão. Foi, eu acho que o curso mais bonito que eu dei, de todos os místicos. Eu fui encontrar a mística no Brasil, assim, perto de nós. Né? Maravilha. E poder entender a beleza de um... Por isso que eu encho a minha casa de santos,
Buda. Santos, Budas e tuas energias, qualquer coisa que venha a me aquecer. Essa Nossa Senhora aqui é de Berlim, né? Linda de Berlim. Linda, deixa eu mostrar para a turma. Ó. É linda. Um anjo, né? Anjo, seu anjo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Os anjos. Uma luzinha para ela. Um anjo. Maravilhoso. Numa igreja destruída pela Segunda Guerra. Aquela famosa igreja em Berlim, destruída pela Segunda Guerra. Linda, linda. E então eu encho minha casa de energias, assim como o Riobaldo, né? Sim. Se protegeu de todos os guias, santos, espíritos, compadre meu Quelemem, para poder enfrentar a travessia. Né? Inclusive até se precisar fazer o pacto com o demônio, como ele fez. Né? Quando eu falei no curso de verão, que era importante fazer o pacto com o demônio, foi uma repercussão. Né? Mas é legal quando você se vê rodeado de proteção, das orações, quando o Papa Francisco fala assim, reze por mim, é muito legal, né? Quero, né, tem muita gente aqui no nosso ao vivo aqui, e essa palavra do Papa Francisco serve para toda a comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247 em relação ao Faustino. Rezar, vamos todo mundo rezar por Faustino. Pode rezar por mim também. Agradeço. É bacana você pedir às pessoas para rezar. Reze por mim. Porque importe-se comigo, né? O reze por mim, assim, importe-se comigo, né? Importe-se com a minha existência. E você está sob os cuidados de Deus. Por isso que o livro Orações da Humanidade, ele é bonito, porque se você vê, cada oração daquela ali foi gestada nesse processo. Orações da Humanidade é um livro, lá em casa se editar, mas está por aí, né? Tá. Orações da Humanidade é um livro que o Faustino organizou junto com o Frei Volney Berkenbrock, franciscano fantástico, né? E que é fundante do canal Paz e Bem, né? O canal Paz e Bem, de certa maneira, começou com a gente rezando durante vários encontros no Paz e Bem. Eu rezei as orações que tem lá, orações de toda a humanidade. Inclusive a relação do abandono, que é a oração que eu rezo todos os dias, e é dificílima. Né? Você se entrega. Fizemos programa, né, sobre ele. Entrega Carlos de Foucault, depois eu fiz um programa sobre essa oração. Eu acho que nesse sentido eu falo, o que é a minha vida? Me pergunta. Minha vida é realizada. Eu sinto minha vida muito realizada com, eu também. com o que eu fiz. Eu não preciso de tanta coisa assim. Os grandes mestres Zen falam assim, o que seu mestre faz ou fez? Meu mestre come arroz e bebe chá. Fantástico. Você vê, por que o Zen marcou minha vida? Porque cada sabedoria... Nós vamos ter nosso encontro sobre os haikais proximamente. Cada sabedoria ali de monges que dedicaram sua vida a peregrinar. Ou então no hinduísmo também, né? Isso que eu quero que você faça o programa sobre o menino Krishna. Sim, você está insistindo, vou fazer. Porque isso tem em todas as tradições. Ou então, quando no candomblé, eu falava isso lá no encontro de CESEP, no curso de verão, quando aquela mulher que vende cocada na praia, que luta na vida com dificuldade, de noite ela é rainha, porque ela recebe os orixás. Que bonito isso. Ou então, aquele trabalhador pentecostal que luta no dia a dia, que não é considerado por ninguém, que é olhado com desprezo no ônibus ou no trem, que chega na sua comunidadezinha e ele se torna o escolhido de Deus. Putz! Ou na SEBS, aquela pessoa que foi desvalorizada e que entra na comunidade com a Bíblia. A empregada doméstica, né? Massacrada. E ressignifica a identidade. Então, isso é tão bonito. Eu acho que eu tive esse privilégio, eu tenho esse privilégio de poder, cada noite, me recolher e sentir que eu estou nos braços de Deus. Isso é tudo. A oração tem Por isso que nós falávamos no último encontro de Teilhard de Chardin, que ele fala, tudo é sagrado, né? Para quem sabe viver. Mas que existe necessidade de você ter alguns momentos que você para e medita sobre isso. É isso aí. Um momento especial.
Então, para mim... Momento de ajoelhar. Né? Esse eles não falavam disso. Ou então deitar, porque eu não sou uma pessoa que rezo ajoelhado. Sim. Eu deitado. Ajoelhar simbolicamente, né? Essa coisa de se colocar de joelhos diante do multiverso. Ou então, quando eu vou à missa, eu gosto de ir à missa na segunda-feira, com o Padre Donice, grande amigo Padre Donice, que eu fiz aqui em Juiz de Fora, e que chegou a dar aula há muito tempo na PUC do Rio, chegou a ser coordenador da teologia lá. Faz aqueles sermões de 10 minutos, é um grande biblista, né? Embora eu vou à missa segunda-feira, que é o Dia das Almas, ele fala demais do purgatório, né? O purgatório está porque é o dia de segunda-feira, o Dia das Almas. Sim. Você fala em purgatório e o povo gosta disso. Né? Eu não gosto tanto, mas eu me sinto ali acolhido naquela igreja escura, aqui perto da minha casa. Aqui não, da casa dos meus pais. Então eu tenho ainda um momento de vida comunitária pequena, que seja, e não é domingo nem sábado, eu nunca fui de muito nesses tempos de frequentar essas obrigações, né? Eu sou livre. Que bom. Na espiritualidade. Que bom. Mas gosto de ter momentos especiais. E são fundamentais para mim. Como eu gosto, eu acordo cedo, ligo aqui, está o Paz e Bem. Pego o Paz e Bem e vejo. Tão lindo o seu programa sobre amizade, foi tão bacana. Né? Fico tão feliz. E que eu fiquei tão emocionado quando você dedicou o programa. Aí fiz o programa de manhã para a gente vir se encontrar à noite. Que beleza. Vamos encerrar? Porque, olha, gente, sei lá, a gente começou, era 10h15, eu acho, 11h15, daqui a pouco já vai dar 2 horas. Precisamos encerrar essa conversa, mas pode ser uma conversa que duraria muito, muito tempo. Queria encerrar. Então, bom, primeiro, avisos à praça. Então, Faustino não vai para a Espanha, vamos continuar, então, com o curso de espiritualidade do Faustino, mais algumas aulas durante março e abril. E aí depois ele se afasta para a cirurgia. Quando voltar da cirurgia, vamos começar com Faustino e seus amigos e amigas. Sim. Pode ser. Tá? A gente vai organizar. Não, se bem que ainda tem um pouco, porque tem Tereza de Alba que eu queria... Não, mas nós vamos fazer isso antes da sua cirurgia, né? A gente tem algumas semanas aí. Vamos fazer. Durante o período que o Faustino estiver afastado, ele vai passar para nós doutorandos e doutorandas, gente que estudou com ele para fazer os programas às quartas-feiras, no Paz e Bem, quintas na Pós-TV 247. Ótimo. E é o seguinte, reza por ele, reza por mim, nós vamos estar juntos nessa caminhada, homem. Quer que o molecada faz assim? É isso aí. Vamos encerrar. Vamos encerrar, mas quero mostrar... Peraí. Claro. Porque eu vou conhecer hoje, aqui em Juiz de Fora, tem um encontro marcado. Tinha alguns encontros marcados aqui em Juiz de Fora, né? Com o Faustino, né? Teita, sua família aqui próxima, seus irmãos. Mas eu tenho um encontro para acontecer hoje à tarde aqui com uma mulher. Olha aqui, aqui. Que foto linda, achei muito. Eu tô aqui durante a nossa entrevista olhando várias vezes essa foto. A mãe de Faustino, mãe e pai de Faustino. Seu pai. Opa, você que vai mostrar mais um, né? Eu com meu seu pai. Aqui. Seu pai morreu já, né? Olha só, isso aqui é Faustino, gente. olha você aqui. O Thiago, filho dele, está aqui. Parecido, cara. Agora parecido. Que parecido. Então, cabelos negros, muito negros. Pois é. Então tá aqui. Como fala, teu pai como chama? Mozart Teixeira. Mozart, tua mãe? Célia Teixeira. Célia, Mozart e Célia. Quantos anos está tua mãe? 102 anos. 102. Imagina, eu vou conhecer Célia hoje à tarde. Eu vou levar o Mauro para conhecer a faixa de Gaia. Nós vamos fazer algumas fotos lá. E depois vamos passar na mamãe, que hoje o dia é apertado, porque tem o lançamento do livro, né? Faixa de Gaia é um terreno que Faustino tem, não aqui. Aqui perto, né? Uns 20 quilômetros daqui. Que era um pasto e que você transformou na faixa de Gaia. Né? Tem minhas árvores todas que eu vou plantando. Agora, a minha última aquisição foi 2 samaúmas, que é a maior árvore da Amazônia, que não chegou ainda do correio, bem pelo correio, minhas mudas mais chiques. E eu vou plantar lá, vai ser bom, como eu não vou viajar agora, eu vou poder plantar pessoalmente. Eu planto pessoalmente as minhas árvores, né? Legal. E o meu João aqui é o meu assistente, é biólogo. O João me dá força, só que ele acha que ele acha que eu faço um excesso de energia para as coisas, fico muito cansado. E ele tem um cuidado com a minha saúde, esse menino, esse João, Nossa Senhora. Mas eu gosto de eu mesmo plantar, eu faço buraco, eu ponho a árvore.
E vou ver não crescer, igual meu pau-brasil, que está aqui na porta de casa, Vi ontem. que foi plantado no ano de 2000. Isso é muito legal. Né? Hoje vou encontrar, então, Dona Célia. 102 anos. Temos que terminar com um abraço. Vem cá, olha, a gente abraçou vocês nem vida. Vem cá, vamos abraçar sentado aqui. Ó. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Estamos juntos e juntas. Com a minha pombinha da paz aqui, que eu gosto muito dela aqui. Olha aí. A pombinha da paz. Acho que a paz e bem, né? Quer dizer, essa paz e bem é simbolizado por essa santinha. E é curioso que o Thomas Merton escreveu um livro sobre a paz. E foi proibido de publicar, porque não se podia falar a palavra paz nos Estados Unidos nos anos 60. Né? E hoje também, cada vez menos. Quando o Mauro falava ontem das pessoas que são apaixonadas pelas armas, que fazem cursos de armas, que adoram se proteger, se armar, criar muros de todos os tamanhos. Eu acho que o paz e bem é o oposto disso. É isso. Eu acho que a gente tem Nós somos os terranos que sobraram. E talvez a nossa guerra será perdida. Né? Nós estamos no fim do mundo. Eu acho que nós estamos no fim do mundo. Com esse aquecimento climático, com essa coisa louca, com esse progresso, desenvolvimentismo que toma conta de todos nós, os nossos partidos. Mas eu acho que tem um grupinho de resistência que somos os povos de Gaia. Por isso que eu chamei minha terra lá de faixa de Gaia. São os terranos que lutam contra os humanos, que são os gestores do antropoceno, que é essa nova época geológica marcada pela predação humana contra a Terra. Então, acho que nossa luta é a luta que começa às 5 da manhã, com paz e bem, que se prolonga ao longo do dia com os vários cursos, com as várias dons que o Mauro falou. O Mauro falou uma coisa hoje de manhã que eu gostei muito, que ele falou o seguinte: as pessoas gostam de atuar no paz e bem. Eu digo de mim, quarta-feira é um dia sagrado, que começa cedo, preparando-me para poder conversar com esse moço aqui. A gente come. Esse carinho que eu encontrei na minha vida e tantos outros que estão espalhados pelo mundo, entre eles Carlos Brandão, lá em Caldas, o Pablo Benedito, o Marco Dal Corso, na Itália, Marco Lucchesi, em Niterói, e agora com a namorada em Brasília, está impossível que ele fique em Brasília, Rio, Brasília, Rio. Então, a nossa vida é feita dos amigos, né? Dos laços que a gente tece. A gente ficou amigo. Uma grande celebração. E você se tornou um guru, guia espiritual na nossa comunidade Paz e Bem. Eu fico tão feliz com isso. Quarta-feira é um dia muito especial para mim sempre. Vou sentir quando vou ficar ausente, mas eu vou estar ali ligado. Ligado. Vamos estar ligados. Ligado, sempre ligado. É isso aí, gente. Então, vamos falar Paz e Bem? Vamos. Paz e bem. É isso aí. Obrigado.